Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glorificando ao nosso bom Deus, dando-lhe honra, toda glória, todo louvor e exaltação. Saúdo os amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, o Facebook, Instagram, YouTube, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, sem delongas, vamos trazer aqui uma mensagem cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo. E sem delongas, vamos para a mensagem que se encontra escrito aos Hebreus, seu capítulo de número 7. Verso 1 a seguir está escrito: Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava, depois de derrotar os reis, e os abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei da justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Amém? Oremos. Pai, gratidão, Senhor, pela tua bendita palavra. Palavra viva e eficaz, palavra inerrante, palavra que é espada de dois fios, bigúmia, palavra, Senhor, que não volta para ti vazia, faz prosperar nos corações de todos que ouvirão esta mensagem, os de perto e de longe. Que teu Espírito Santo abra as mentes e os corações, revelando a tua bendita palavra, que é infalível e inerrante, e é viva e eficaz. Eu oro e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Amados, falaremos de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque, ele aparece pela primeira vez na história bíblica, no capítulo de Gênesis. Aleluia! Gênesis 14, 18. Depois aparece de novo em Salmo 110, verso 4. Depois, carta aos Hebreus, seu capítulo 3, verso 10. Capítulo 7, verso do 1 ao 3. E depois do verso 15, 16 e 28. Ou seja, em resumo, 11 versículos falando de Melquisedeque. E vamos falar quem é Melquisedeque. Aleluia! Glória a Deus! Primeiro, o texto lido, carta aos Hebreus,
vai dizer que Melquisedeque, sacerdote, rei. Verso 1 diz: esse Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei da Justiça. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Glória a Deus. Então a Bíblia descreve Melquisedeque. Primeiro, que ele é rei, rei da paz. Segundo, sacerdote para sempre. E terceiro, não tem genealogia. Não tem pai, não tem mãe, não tem parentes. E na Bíblia só encontramos alguém que encaixa com esse perfil de Melquisedeque, sem início e sem fim. O próprio Deus Altíssimo. Então, não é errado dizer que Melquisedeque tipifica o Deus exaltado em forma teofânica de homem. Isso, por exemplo, quando o Senhor, ele foi se encontrar com Abraão, Gênesis 18, o texto bíblico diz que tinha 3 homens de branco, e entre eles tinha o próprio Senhor, que quando ele encerra a conversa com Abraão, dizendo que na primavera a sua esposa Sarai, que depois virou Sara, ela daria um filho, e ela, por trás da tenda, riu. Como ele é onisciente, onipresente e onipotente, vê tudo, sabe tudo e está em todos os lugares e tem todo o poder. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o texto vai dizer que Abraão, quando foi se despedir daqueles 3 homens que estavam em forma teofânica, forma humana, então o Senhor mesmo disse, quando mandou os 2 homens, que eram 2 anjos, para destruir Sodoma e Gomorra. E o próprio Senhor disse, porventura, ocultaria eu o que vou fazer em Sodoma e Gomorra, ou seja, destruir Sodoma e Gomorra, sem que Abraão saiba? E ali começa um diálogo entre o Criador e a criatura. Então o Senhor, em forma humana, teofânica, de homem, estava lado a lado com Abraão, e falando dos planos que ele faria em Sodoma e Gomorra, por conta que aquela cidade estava cheirando mal as suas narinas, com as suas orgias, prostituições, lascívia,
ou seja, homossexualismo, a ponto de os dois homens de branco, que eram dois anjos, que Ló leva para a sua casa. E quando aquele povo maligno vê os dois homens entrar na casa de Ló, e eles vão até a casa de Ló pedindo para Ló dar os dois homens para que eles mantessem relação sexuais com aqueles dois homens, sem saber que eram dois anjos, que eles estavam em forma teofânica de homens. Mas não é esta a mensagem. Mas o texto lido vai dizer que esse Melquisedeque, ele é rei. E rei que não tem fim o seu reinado é o Deus Altíssimo, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Os três são pessoas distintas, divinas e são unânimes. E ambos têm os mesmos atributos de onisciência, sabe tudo, o passado, o presente e o futuro, onipotência, todo o poder sobre os três, e está em todo lugar. Então só os três. Então o que me chama a atenção, e aqui eu não falo que é absolutamente o que eu estou falando, mas segundo a Bíblia e o que nós vamos juntos estudar, toda a característica deste Melquisedeque tem a ver com a divindade do Deus Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Então o texto diz que Melquisedeque, primeiro é rei, rei de Salém. Salém, que quer dizer também Jerusalém. Quem é a cidade do grande rei? Onde é? Na terra, falando biblicamente, Jerusalém. Então, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Quem chamou Abraão para sair da sua casa, da sua parentela, não foi o Deus Altíssimo? Aleluia! Então ele encontra-se com Abraão. Quando Abraão, ele vence os reis. E como foi essa história? No capítulo de Gênesis 14, vai dizer, verso 18, essa história, quando pela primeira vez aparece o personagem Melquisedeque. Gênesis 14, verso 18, diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Abraão deu o dízimo de tudo, e o rei de Sodoma disse a Abraão: Dei-me as pessoas e pode ficar com os bens.
Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Né, Escol e Mani, os quais me acompanharam, que ele receba a sua porção. Deus seja louvado. Então aqui Abraão, ele vai dizer ao rei de Sodoma que ele jamais receberia bens de sua mão. Aleluia. E ele vai jurar pelo Deus Altíssimo, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Juro que não aceitarei nada que pertence a você. Então, a primeira vez que aparece na Bíblia esse personagem chamado Melquisedeque. A segunda vez que ele é mencionado na Bíblia, Salmo de número 110 e o verso de número 4. Mas quero ler aqui, aleluia, o Salmo de número 110, do verso 1 ao 4, que diz assim: O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado aos teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e os dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trazendo vestes santas desde o romper da alvorada, e os jovens virão como o orvalho. Verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, Salmo 103, 110, verso 4, é a segunda vez que menciona Melquisedeque. E agora, ainda no Carta aos Hebreus, seu capítulo de número 5, e o verso de número 10 diz assim: Aleluia. Hebreus 5, verso 10. Sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, Melquisedeque, rei, Melquisedeque, sacerdote eternamente, Melquisedeque, rei da paz, rei de Salém, que é Jerusalém. Então, ele tipifica o Deus Altíssimo em forma
teofânica. Glória a Deus. E aqui ele vai jurar que Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Muitos dizem que Melquisedeque tipifica Jesus. Porém, Jesus, como homem, ele tinha genealogia, ou seja, foi filho de Maria. Maria, como se sabe, era virgem quando concebeu Jesus. Então, a Bíblia também diz que Jesus, ele segundo a carne, ele veio da tribo de Judá. Então, genealogia de Jesus, homem, filho de Maria, veio da tribo de Judá, descendente de Davi, filho de Jessé. Mas o único na Bíblia que não se encontra genealogia de espécie alguma é o Deus que criou os céus, a terra, os mares e tudo que existe. Aleluia. Sim ou não? Então, para mim, Melquisedeque, ele tipifica o Deus Altíssimo em forma teofânica. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E o escritor hebreu vai dar mais dica, capítulo 7. Vai dizer assim: no capítulo 7, carta aos Hebreus. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, como já falamos, Gênesis 14, 18. Encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e os abençoou. A Bíblia diz em Gênesis 12 que o Senhor, a partir do verso 3, ele diz que toda a família da terra serão benditos em Abraão. Em Abraão todos são abençoados. Mas quem amaldiçoar Abraão é amaldiçoado. Mas quem abençoá-lo é abençoado. Amém? Glória a Deus. Então diz assim, verso 2, Hebreus 7. E Abraão lhe deu dízimo de tudo em primeiro lugar. Seu nome significa rei de justiça. Quem é o rei da justiça? Olha o que diz o texto, Salmo 89, verso 14, que a base do trono de Deus é juízo e justiça. Salmo de Davi, 11, verso 7. Porque tu és justo, Senhor, e ama a justiça. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Rei da justiça, depois rei de Salém, quer dizer Jerusalém, e rei da paz. A Bíblia diz que o Deus de paz em Cristo Jesus, ele guardará nossas mentes e os nossos corações. O Deus de paz, que intercede todo entendimento humano, guardará vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Observe que está sempre ligado o Pai no Filho e também o Espírito Santo. Glória a Deus. Verso 3 diz que Melquisedeque, sem pai,
A Bíblia vai dizer que no princípio Deus criou. Então ele não tem pai, ele não tem mãe, não tem genealogia. Todas as coisas, glória a Deus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. O único que é semelhante ao Deus Altíssimo é Jesus. Vou ler aqui 2 textos. Por exemplo, Filipenses, capítulo de número 2, verso 5 a seguir está escrito: de modo que seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Outra versão, sendo semelhante, igual. Então o texto aqui diz em carta aos Hebreus, capítulo de número 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Verso 4. Considere a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu dízimo dos despojos. Primeiro que homem, ele tem fim de vida. Sim ou não? E vamos ver isso aqui na Bíblia. Jesus, como homem, ele viveu 33 anos, aproximadamente 6 meses. Mas como Deus, também é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Considera a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu dízimo dos despojos. Agora falando do sacerdócio de Jesus. Primeiro, sacerdote. Ele só podia ser da tribo de Levi ou de Arão. Arão, por exemplo, foi o sumo sacerdote enquanto viveu. E quando ele morre, o filho Eleazar o substitui. Mas o texto vai dizer que esse Melquisedeque, sumo sacerdote, e não era de linhagem humana nenhuma. Olha o que diz o texto. Verso 6. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, o levita, Levi, filho de Jacó, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Quem é o inferior aqui? Abraão. Quem é o superior aqui? Melquisedeque. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive, aleluia, e não morre. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-se
Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi não existia. Porque, na verdade, Levi foi existir depois de Jacó. E aqui estamos falando de Abraão. Depois de Abraão, nesta época, ele nem tinha Isaac. Depois ele vai ter Isaac. Abraão levou 25 anos para conceber, ou seja, para que a esposa Sara concebesse seu filho Isaac. Quando ele tinha 100 anos de idade e ela 90. Depois que Isaac tinha 40 anos, só aí são 75 anos. E ainda levou, com 40 anos ele casa com Rebeca. E Rebeca levou 20 anos, Isaac orando porque ela é estéril. E depois ela teve um casal gêmeo, dois filhos gêmeos, que foi Esaú e Jacó. Então Jacó é que vem a tribo de Levi. Ele tem 12 filhos homens. E desses 12 filhos são as 12 tribos de Israel. Mas a tribo sacerdotal era de Levi. E nesta época ele não existia. É isso que o escritor está dizendo. Verso 10. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado, ou seja, ainda era embrião, não existia. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão. Ou seja, Arão e seus filhos, automaticamente, quando morria, e assim um filho substituía o sacerdócio. E assim era sucessivamente. Até quando chegou a tribo de Levi, que passou a ser herança do Senhor, a única tribo que não teve herança. Por isso que os dízimos e oferta era para a tribo de Levi, porque ele cuidava exatamente do templo de Deus e dos sacrifícios de animais que era naquela época feito em expiação de pecado. Porque pecado só quem tira é Jesus. Amém? Glória a Deus. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Então, por exemplo, um sacerdote, ele não podia viver para sempre porque era humano. Arão morre, o filho Eleazar o substitui. E assim era sucessivamente. Ora, aquele quem se diz estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, falando de Melquisedeque. Pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, agora falando de Jesus. Primeiro, a tribo de Judá não tinha sacerdote, mas tinha rei. E Jesus era e é e continua sendo rei, tanto como homem vindo da tribo de Judá, rei dos reis, senhor dos senhores, e rei eternamente. Amém?
Agora, como sacerdote, ele, sendo da tribo de Judá, não poderia receber este cargo de sacerdócio, mas recebeu do próprio Deus Altíssimo, como vamos ver aqui. Verso 15. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque. O único que é semelhante a Deus é Jesus. Melquisedeque, teofanicamente, ele aqui tipifica o próprio Deus, porque o único que é semelhante ao Pai é o Filho. Aleluia! Não existe outro semelhante ao Pai no seu Filho. Então, se Jesus era semelhante a Melquisedeque, obviamente que o Pai está em forma teofânica, e até porque esse Melquisedeque era sem genealogia, sem dias de vida, ou seja, não tinha idade, sem fim de vida, então era sacerdote eternamente. Então somente o Deus Altíssimo, Pai, o Deus Filho, é que pode ser eternamente com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Verso 16 de Hebreus 7. Alguém se tornou sacerdote, não por regra relativa à linhagem, segundo os homens, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Glória a Deus. Pois sobre ele afirma: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus, ele como sacerdote, é acima da linhagem de Arão e acima da linhagem de Levi, porque ele é eterno. E esses homens tinham data de validade. Aleluia. Ou seja, morreram. Glória a Deus. Porém, estão todos no paraíso. E quando Jesus vier buscar a igreja, e aí quem tiver o seu nome escrito no livro da vida, e para isso é necessário confessar Jesus de todo o seu coração, com a tua boca, como disse o apóstolo Paulo, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, e com teu coração, crê no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a remissão dos pecados. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aí o verso 18 vai falar: a ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, ou seja, morriam. Mas Jesus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Observe que o centro da Bíblia é Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Mas se nós olharmos o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele vai falar exatamente
que em Jesus tem a plenitude. E vai dizer o verso primeiro. Hebreus 1, verso 1 ao 3. Há muito tempo Deus falou de muitas vezes. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor. Outra versão é a imagem exata. E o escritor hebreu NVI, a versão diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Amém? Então, no capítulo 2 de Hebreus, o Senhor vai dizer: este é meu filho amado. Glória a Deus. E ele vai dizer, glória a Jesus, que todo anjo o adore. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Olha o que diz o texto. Vou ler aqui do 14 a seguir. Portanto, visto que os filhos são pessoa da carne e sangue, ele participou desta condição humana, falando que Jesus se tornou homem como nós, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso, fiel, com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aquele que também estão sendo tentados, ou seja, os cristãos, os seres humanos que se convertem a Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, no capítulo de número 3, o escritor aos Hebreus, no verso 1, diz o seguinte: portanto, santos irmãos, participante e chamado do celestial, fixe os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Glória a Deus. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Observe o capítulo 4. No capítulo 4, do verso 14 ao 16, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus,
Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia. Glória a Deus. E aqui no capítulo 5, já também no verso 10, o Senhor vai fazer juramento, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisa difícil de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devesse ser mestre, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino de justiça. Observe que hoje muitos, quando fala, porque é novo convertido, então pega leve, dá primeiro o leite, para depois dar o mocotó. Porém, o escritor hebreu está dizendo que eles são lentos para aprender a palavra de Deus, porque não tem uma vida de jejum, de oração, de consagração, não tem uma busca por meio do Espírito Santo nos dons da palavra, dom da revelação, dom de discernir espírito, dom da sabedoria, dom de prodígio, maravilhas, dom de fé, dom, aleluia, de falar em outras línguas, dom de interpretação de língua e por aí vai. São vários dons. O mais conhecido são 9, que se encontra em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 11. Mas Paulo também vai falar em Romanos, seu capítulo de número 12, do 5 ao verso 8, de outros dons, inclusive o mais excelente, que é o dom do amor. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, do capítulo 1 do escritor aos Hebreus ao capítulo de número 10, o escritor ele dá uma ênfase ao sacerdócio de Jesus. Mas, como lemos o 7, vamos ler agora o 8. Vai dizer assim, escritor aos Hebreus, capítulo 8. Jesus é o sumo sacerdote de uma nova e eterna aliança. Não acaba. Glória a Deus. O mais importante, verso 1, do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote, como esse, o qual assentou à direita do trono da majestade, no céu, e serve de santuário, e serve num santuário, num verdadeiro tabernáculo,
que o Senhor erigiu, e não o homem. Quando o Senhor deu toda a diretriz a Moisés em fazer o tabernáculo, já estava pronto lá no céu. Jesus, ele não entrou no tabernáculo terreno, mas no original, o do céu. Amém? Glória a Deus. E aqui diz isso: todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifício. Por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. E se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existe aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Ele serve no santuário que é a cópia e a sombra daquele que está nos céus. Aleluia! Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte, porque já estava pronto no céu. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior aos deles, como de Arão e todo da tribo de Levi. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga da lei, que todos dizem lei de Moisés. Glória a Deus. E diz assim: sendo baseado em promessas superiores, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessária procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei dele. Aleluia! Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e a escreverei no coração. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se tornou antiquada e envelhecida está a ponto de desaparecer. Então, meus amados, Jesus, além de ser sumo sacerdote para sempre, Jesus também, ele é a eterna e nova aliança. Jesus, ele exerceu todo o ministério. No livro de Efésios, capítulo 4, e o verso de número 11 diz assim: e ele mesmo, Jesus, levantou um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelista, outro para pastores e outro para mestres. Então vamos falar aqui rapidamente
os ministérios que Jesus exerceu em todos eles, e um que permanece para sempre, que é o sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Glória a Deus. Mas no escritor aos Hebreus, capítulo 3, já lembro, nós vamos voltar a ele, e vai dizer assim: portanto, santos irmãos, verso 1, participante, chamado celestial, fixe os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Apóstolo significa enviado. Em várias passagens, João capítulo 6, Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, que foi enviado. João capítulo 17, ele diz que ele veio enviado por Deus. E como ele foi enviado, ele também enviou os 12 discípulos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, ele exerceu o apostolado com excelência. Ninguém foi, digamos, igual a Jesus. Mas Paulo se destacou e muito. E ele chega a dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então falamos aqui do primeiro ministério de Jesus. Apóstolo. Evangelista por excelência. Deus seja louvado. Beber aqui uma água. Glória a Deus. Então, Jesus, certa época, seus discípulos disseram a ele assim: mestre, só precisa se alimentar. E Jesus vai dizer para eles que um alimento ele tinha por fazer, que era fazer a obra de Deus. Glória a Jesus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. O terceiro profeta, aliás, eu pulei esse do profeta, já falei do evangelista. Vamos falar o segundo, que é profeta. A Bíblia diz em Deuteronômio, seu capítulo de número 18, e o verso de número 15 e verso 18 e 19. Aí é o próprio Moisés falando do ministério profético de Jesus. E vai dizer assim: glória a Deus. Falando do Pai. Verso 15. O Senhor, seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouça-no. E o verso 18 diz: glória a Deus. Levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras em sua boca. E ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Aleluia. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então aqui estamos vendo no terceiro ministério de Jesus. Apóstolo, profeta e evangelista. Agora vamos ao quarto, pastor. João Evangelho, capítulo de número 10, verso 11
Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E o verso 14 de João 10 diz assim: glória a Deus. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Glória a Deus. Ainda Pedro vai dizer que ele é o sumo pastor, e é. Primeira carta de Pedro, seu capítulo de número, aleluia, 5, verso 4. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O escritor aos Hebreus fala do sumo pastor, aleluia. Vamos a ele. Carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 20. Diz assim: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Amém? Agora vamos ao quinto, que é exatamente de mestre, João Evangelho, seu capítulo de número 13, verso 13 ao 15. Assim está escrito. Verso 13. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois eu o sou. Verso 14. Pois bem, sendo eu Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Verso 15. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E aqui tem o sexto, aleluia, ministério de Jesus, que é eterno, só ele exerce esse ministério eternamente. Porque nós, igreja, também temos esse ministério de sacerdote. Vamos ao texto. E é dado pelo próprio Jesus. Apocalipse, Revelação, capítulo 1, glória a Deus, e o verso de número 5 e 6. O 5 diz: e Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito único, primeiro, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do teu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Pai, a seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Ainda Apocalipse 5, 9. Foste morto e com teu sangue compraste povos, tribos, línguas, nações, e fizeste para Deus Pai reino e sacerdote. A igreja vai exercer o reino no milênio, juntamente com Cristo. Amém? Glória a Deus. Porém, o único eterno sacerdote, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, é Jesus e mais ninguém. Porque todos aqui têm data de validade. Amém? Amados, já chegando para o final desta mensagem, aonde enfatizamos exatamente Melquisedeque, que ele tipifica Deus Altíssimo,
porque é o único que não tem data de validade, ou seja, ele é imutável. E o texto diz que esse Melquisedeque, rei da paz, rei da justiça e rei de Salém, o Senhor é tudo isso e eternamente. Amém? E Jesus, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. E o próprio Deus vai jurar, aleluia, porque ele, quando fazia algum juramento, fazia por si mesmo, porque não tinha ninguém maior que ele. Deus seja louvado. E falando sobre juramento para encerrar esta mensagem, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Em Deuteronômio, no seu capítulo de número 32 e no verso 40. Mas vou ler o 39 primeiro. Deuteronômio, repetições da lei, escritor é Moisés. Vai dizer assim, capítulo 32, verso 39 e 40. 39 diz assim: vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, então único, que, na verdade, como diz, que é rei para sempre, não tem tempo, porque ele é eterno, rei da paz eternamente. Aleluia. Veja agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus com D minúsculo. Além de mim, faço morrer e faço viver. Feri e curarei. Ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Verso 40. Ergo a minha mão para o céu e declaro, juro pelo meu nome, que quando eu afiar a minha espada refugante e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários. Aleluia. E retribuirei aqueles que me odeiam. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ainda outro versículo falando quando Deus, ele jura. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Escritor aos Hebreus, seu capítulo 6. Aí quando ele vai jurar que Jesus é sumo sacerdote para sempre. Deus seja louvado. Escritor aos Hebreus, capítulo 6. Glória a Jesus. Do verso 13 louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vou ler o 13 e o 14, que diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Ainda vou ler o 15. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de que forma
querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus confirmou com juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Amém? Glória a Deus. Amados, encerrando esta mensagem, em Jesus cumpre-se toda a plenitude de Deus. Isso mesmo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu vou encerrar esta mensagem, já dando louvor ao nosso Deus, sendo grato a Ele por toda a tua misericórdia, teu grande amor. Como diz o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, porque Deus mandou teu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Não existe outro nome. Não é Maria, não é Abraão, não é Jacó, não é Isaac, não é Paulo, não é Moisés, não é Pedro, não é Antônio, é Jesus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, amigos, e que o Espírito Santo de Deus continue falando aos corações. E se Deus falou aos vossos corações, compartilhe esta mensagem para que outras vidas sejam alcançadas. Amém? Que o Espírito Santo continue nos capacitando para fazer a boa obra, em nome de Jesus. Um grande abraço. Shalom Adonai.